A 8.000 metros de altitude, o ar era rarefeito e gelado. Dentro das fuselagens não pressurizadas dos bombardeiros B-17 e B-24, o oxigênio era um luxo e o frio, um inimigo constante. Mas a ameaça mais letal vinha de fora. Voando em formações cerradas, conhecidas como caixas de combate, centenas de aeronaves americanas avançavam sobre o território do Terceiro Reich. O objetivo era paralisar a máquina de guerra alemã, destruindo fábricas, refinarias e centros logísticos. Cada missão era uma jornada calculada ao coração do perigo, onde o céu se enchia com as explosões escuras da artilharia antiaérea, a temida Flak. Cada nuvem de fumaça preta era um lembrete da fragilidade do alumínio contra o aço. Contudo, o verdadeiro terror dos tripulantes dos bombardeiros tinha asas e cruzes negras. A Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, defendia seu espaço aéreo com pilotos experientes e aeronaves formidáveis, como o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190. Eles eram predadores, mestres em explorar a menor vulnerabilidade na formação aliada. Atacavam de frente, com os canhões piscando, ou mergulhavam a partir do sol, usando o brilho para mascarar sua aproximação. Para as tripulações dos bombardeiros, o silêncio no rádio que indicava a partida da escolta de caças de curto alcance era o som do perigo iminente, o início do trecho mais vulnerável da missão. A partir de 1944, no entanto, algo começou a mudar nos céus da Itália, dos Balcãs e do sul da Alemanha. As tripulações dos bombardeiros começaram a notar uma nova presença, um grupo de escolta que se comportava de maneira diferente. Voavam mais perto, mais disciplinados. Sua identificação era inconfundível. Uma pintura vermelha e vibrante cobria a totalidade da empenagem de seus caças P-51 Mustang. Eles eram conhecidos por um nome simples, derivado de sua aparência: os Red Tails. Pendurados na cauda dos bombardeiros, estes pilotos, que muitos na Luftwaffe inicialmente desprezaram, rapidamente se tornaram um pesadelo em alta altitude. A sua reputação não foi construída sobre bravatas, mas sobre uma eficiência brutal e uma tática que priorizava a missão acima da glória individual. Enquanto outros grupos de caça por vezes se dispersavam, com pilotos abandonando a formação para perseguir uma vitória aérea solitária, os Red Tails mantinham uma coesão férrea. A sua principal diretriz era a proteção dos grandes amigos, os bombardeiros. Eles formavam um escudo impenetrável, interceptando os caças alemães antes que pudessem iniciar suas corridas de ataque. A presença daquelas caudas vermelhas significava que o ataque seria contestado com uma ferocidade e uma coordenação incomuns. Para os pilotos alemães, enfrentar os Red Tails era enfrentar uma parede de fogo de metralhadoras calibre .50, pilotada por homens que se recusavam a ceder um centímetro de céu. A zombaria inicial deu lugar a um respeito relutante, por fim, ao temor. A visão daquela assinatura vermelha no horizonte tornou-se um presságio de um combate difícil, muitas vezes, fatal. Este é o início da história de como uma marca visual se tornou sinônimo de excelência e de como um grupo de homens, desacreditado em terra, forjou uma lenda incontestável nos céus hostis da Europa. O teatro de operações do 332º Grupo de Caça, entre 1944 e 1945, concentrava-se no sul da Europa, com bases aéreas localizadas na Itália. Após a invasão aliada em 1943, a Península Italiana transformou-se em uma plataforma estratégica fundamental. A partir dali, a 15ª Força Aérea dos Estados Unidos podia lançar ataques de longo alcance contra alvos vitais no coração do território controlado pelo eixo, áreas que antes eram difíceis de alcançar a partir das bases na Inglaterra. Esta nova frente na guerra aérea abriu o que era considerado o ventre macio da Europa para a campanha de bombardeio estratégico, colocando os Red Tails no epicentro de algumas das missões mais perigosas do conflito. O principal objetivo desta campanha era a destruição sistemática da capacidade industrial e militar do Terceiro Reich. Entre os alvos mais críticos estavam os campos de petróleo de Ploiești, na Romênia. Essas refinarias forneciam uma parcela substancial do combustível que movia os tanques, aviões e submarinos alemães. Consequentemente, Ploiești era um dos locais mais bem defendidos do mundo, cercado por centenas de canhões antiaéreos e patrulhado constantemente por esquadrões de caça da Luftwaffe. Voar uma missão para Ploiești era uma sentença de combate intenso. As missões também visavam complexos industriais na Áustria, como as fábricas de rolamentos de esferas e as linhas de montagem de aeronaves Messerschmitt em Wiener Neustadt. Outros alvos incluíam entroncamentos ferroviários nos Balcãs, que eram cruciais para o transporte de tropas e suprimentos alemães, e alvos no sul da própria Alemanha, como Munique e Regensburg. A rota para esses alvos era, por si só, um desafio formidável. Os pilotos precisavam cruzar o Mar Adriático e,
frequentemente, sobrevoar os Alpes, uma barreira natural que impunha riscos de navegação e condições meteorológicas imprevisíveis. Não havia margem para erros. Um desvio de curso poderia levar uma formação inteira para uma área de artilharia antiaérea não prevista ou desperdiçar combustível precioso, essencial para o voo de volta. O céu europeu não era um espaço vazio, era um campo de batalha tridimensional, densamente povoado. Uma única missão de bombardeio envolvia centenas de aeronaves voando em formação estrita, criando um espetáculo de poder aéreo e, ao mesmo tempo, um alvo massivo. A resposta alemã era igualmente massiva e organizada. Sistemas de radar detectavam a aproximação das formações, acionando uma rede de defesa coordenada. Os bombardeiros e seus caças de escolta tinham que navegar por corredores de fogo antiaéreo, onde projéteis explodiam ao redor, lançando estilhaços mortais em todas as direções. Para os pilotos, o céu se tornava um labirinto de explosões escuras e rastros de fumaça. Era um ambiente de sobrecarga sensorial, onde a sobrevivência dependia de manter a calma sob pressão extrema e confiar na proteção da escolta. Neste cenário de alta letalidade, cada voo era um teste de resistência e precisão, uma jornada de centenas de quilômetros sobre território inimigo, onde a única garantia era a presença constante do perigo. Era neste céu hostil que os Red Tails teriam que provar, missão após missão, que sua disciplina e habilidade eram superiores a qualquer adversário que a Luftwaffe pudesse colocar em seu caminho. A ameaça que aguardava nos céus da Europa não era uma força anônima ou desorganizada. Para cada missão de bombardeio, a Luftwaffe respondia com um sistema de defesa preciso e letal, composto por pilotos que estavam entre os mais experientes do mundo. Muitos desses homens eram veteranos endurecidos por anos de combate, tendo lutado desde a Guerra Civil Espanhola, passando pela Batalha da Grã-Bretanha e, crucialmente, pela Frente Oriental. Neste último fronte, eles acumularam centenas, por vezes milhares, de horas de voo em combate, desenvolvendo uma compreensão tática do combate aéreo que poucos pilotos aliados podiam igualar. Conhecidos como Experten, ou especialistas, eles não eram apenas pilotos. Eram caçadores metódicos, mestres em usar a altitude, a velocidade e o sol a seu favor para emboscar e destruir seus alvos com eficiência máxima. Para executar suas táticas, esses pilotos contavam com duas das mais formidáveis aeronaves de caça da Segunda Guerra Mundial, o Messerschmitt Bf-109 e o Focke-Wulf FW-190. O Bf-109 era a espinha dorsal da força de caças alemã. Era uma aeronave leve, ágil e com uma excepcional capacidade de subida, o que lhe permitia ganhar vantagem de altitude rapidamente. Suas versões posteriores estavam armadas com uma combinação de metralhadoras e, mais importante, um canhão que disparava através do cubo da hélice, concentrando um poder de fogo devastador diretamente na linha de visão do piloto. Durante anos, o Bf-109 dominou os céus, e seus pilotos sabiam explorar cada nuance de seu desempenho para derrubar inimigos. Seu parceiro no combate era o Focke-Wulf FW-190, apelidado pelos aliados de Batcherbard, o pássaro açougueiro. Introduzido em 1941, o FW-190 era superior a muitos caças contemporâneos em quase todos os aspectos. Equipado com um potente e robusto motor radial, era extremamente rápido em voo nivelado e em mergulho, além de possuir uma taxa de rolagem fenomenal. Sua principal vantagem, no entanto, era seu armamento pesado, que frequentemente consistia em 4 canhões de 20 mm e 2 metralhadoras. Essa carga de fogo era projetada especificamente para destruir as grandes e resistentes fuselagens dos bombardeiros quadrimotores. Um único acerto de um projétil de canhão do FW-190 poderia incendiar um tanque de combustível ou destruir uma superfície de controle, selando o destino de um bombardeiro e de sua tripulação de 10 homens. A combinação desses pilotos experientes com essas máquinas avançadas resultou no desenvolvimento de táticas de ataque altamente eficazes. A mais temida era o ataque frontal. Voando em formação, os caças alemães se aproximavam dos bombardeiros em rota de colisão, disparando uma rajada concentrada de canhões e metralhadoras contra as cabines de comando e os motores. Essa tática oferecia múltiplas vantagens. Dava aos artilheiros dos bombardeiros uma janela de tempo mínima para reagir e explorava o ponto cego defensivo das fortalezas voadoras, que tinham menos poder de fogo voltado para a frente. Para aumentar ainda mais sua letalidade, alguns esquadrões utilizavam foguetes Arar, projetados para quebrar as densas formações de combate, isolando bombardeiros individuais para o abate. Enfrentar as lâminas da Luftwaffe era, portanto, um desafio de magnitude extrema. Não se tratava apenas de sobreviver ao fogo antiaéreo, mas de duelar contra um inimigo inteligente, bem equipado e determinado a defender seu território a qualquer custo. Este era o adversário que os Red Tails teriam que superar para cumprir sua missão.
Para enfrentar um inimigo tão formidável, era necessária uma ferramenta de combate que não apenas igualasse, mas superasse as capacidades alemãs. No início da campanha de bombardeio, os caças aliados sofriam de uma limitação crítica: o alcance. Aeronaves como o Spitfire e o P-47 Thunderbolt, embora excelentes em combate, não possuíam autonomia de voo para acompanhar os bombardeiros até os alvos mais distantes e trazê-los de volta em segurança. Essa lacuna na cobertura aérea era fatal. A solução para este problema estratégico chegou na forma de uma das aeronaves mais icônicas da história, o North American P-51 Mustang. Originalmente projetado com um motor diferente, o verdadeiro potencial do Mustang só foi desbloqueado quando engenheiros britânicos o equiparam com o motor Rolls-Royce Merlin, o mesmo que impulsionava o Spitfire. O resultado foi uma transformação radical, criando um caça de alta performance que dominaria os céus da Europa. O P-51 Mustang era a máquina perfeita para a missão de escolta de longo alcance. Sua principal vantagem era sua autonomia. Com tanques de combustível internos de grande capacidade e a adição de tanques externos descartáveis sob as asas, o Mustang podia voar por mais de 2.600 quilômetros. Isso significava que ele podia decolar das bases na Itália, escoltar os bombardeiros até alvos profundos na Alemanha, como Berlim, ou na Romênia, como Ploesti, combater a Luftwaffe sobre o alvo e ainda ter combustível suficiente para a viagem de volta. Essa capacidade eliminou o trecho mais perigoso das missões, onde os bombardeiros antes voavam desprotegidos. Em termos de desempenho, o Mustang era excepcional. Sua aerodinâmica avançada, incluindo um design de asa de fluxo laminar, permitia que atingisse velocidades superiores a 700 km por hora e operasse com eficiência em grandes altitudes, o ambiente exato onde os combates de escolta ocorriam. Era rápido, manobrável e um adversário à altura tanto para o Bf-109 quanto para o FW-190. Seu poder de fogo era igualmente impressionante. O P-51 estava armado com 6 metralhadoras Browning M2 de calibre .50, 3 em cada asa. Essas armas eram conhecidas por sua confiabilidade e alta cadência de tiro, capazes de projetar uma parede de projéteis que podia desintegrar uma aeronave inimiga em segundos. A combinação de alcance, velocidade e poder de fogo fez do Mustang a plataforma definitiva para a superioridade aérea aliada. Para os homens do 332º Grupo de Caça, esta aeronave se tornou sua montaria de guerra a partir de meados de 1944. E eles adicionaram um detalhe que transformaria a máquina em uma lenda visual: a pintura vermelha que cobria toda a seção da cauda, incluindo o leme e os estabilizadores horizontais. Essa marcação, conhecida como Red Tail, tinha um propósito prático fundamental. Nos céus caóticos de um combate aéreo envolvendo centenas de aviões, a identificação visual rápida era uma questão de vida ou morte. A cauda vermelha brilhante permitia que os pilotos do 332º se reconhecessem instantaneamente, melhorando a coordenação tática e evitando incidentes de fogo amigo. Para as tripulações dos bombardeiros, aquela mancha de cor viva no céu tornou-se um símbolo de segurança, a promessa de que seus pequenos amigos, como eram chamados, estavam por perto. Com o tempo, a função prática foi superada pelo seu impacto psicológico. Para a Luftwaffe, a visão das caudas vermelhas tornou-se um aviso de que estavam prestes a enfrentar um grupo de pilotos com disciplina e habilidade de combate excepcionais. A pintura distintiva tornou-se um cartão de visita, uma assinatura deixada nos céus da Europa. O P-51 Mustang era a arma que permitiu aos Tuskegee Airmen levar a luta até o inimigo, e a cauda vermelha era a marca que garantia que o inimigo jamais os esqueceria. Por trás da máquina de guerra e da assinatura vermelha, estavam os homens. Eles pertenciam ao 332º Grupo de Caça, uma unidade que entraria para a história sob o nome de Tuskegee Airmen. A sua história, no entanto, não começou nos céus da Europa, mas sim no solo segregado dos Estados Unidos. Para compreender a magnitude de suas conquistas, é fundamental entender o contexto de controvérsia que cercou sua própria existência. Nos Estados Unidos dos anos 1940, a segregação racial era lei e prática social, codificada nas chamadas Leis Jim Crow, que impunham uma separação estrita entre cidadãos brancos e negros em quase todos os aspectos da vida, incluindo as Forças Armadas. O Exército americano era uma instituição profundamente segregada, operando sob a crença generalizada, e oficialmente endossada por alguns estudos da época, de que os afro-americanos eram intelectual e temperamentalmente inferiores, incapazes de dominar tarefas complexas como a pilotagem de uma aeronave de combate moderna. A criação de uma unidade de treinamento para pilotos negros foi, portanto, resultado de uma intensa pressão política de grupos de direitos civis, da imprensa negra e de alguns aliados no governo. Não foi uma iniciativa de inclusão,
mas sim um experimento relutante, projetado por muitos de seus opositores para falhar e, assim, validar os preconceitos existentes. Este experimento foi localizado no Tuskegee Institute, no Alabama, um estado que era um dos epicentros da segregação racial. Ali, em um campo de aviação isolado, os cadetes negros enfrentaram um escrutínio implacável. Os padrões de treinamento eram excepcionalmente rigorosos, não apenas para garantir a competência, mas porque qualquer erro ou falha seria ampliado e usado como prova contra todo o programa. Os instrutores, tanto brancos quanto negros, exigiam um nível de perfeição que ia além do padrão, sabendo que seus alunos não teriam segunda chance. Consequentemente, os homens que se formaram em Tuskegee e foram designados para o 332º Grupo de Caça carregavam um fardo duplo. Além da pressão universal do combate, o medo, a fadiga e a constante ameaça de morte que todo soldado enfrenta, eles carregavam o peso da representação de toda a sua raça. Eles não estavam lutando apenas contra a Alemanha nazista, estavam lutando contra o preconceito dentro de suas próprias fileiras. Cada missão bem-sucedida não era apenas uma vitória tática, mas um argumento poderoso contra a segregação. Cada bombardeiro que retornava em segurança sob sua guarda era uma refutação das teorias que os consideravam incapazes. Eles sabiam que seus sucessos poderiam ser minimizados e seus fracassos, por menores que fossem, seriam usados para justificar a discriminação. Esta imensa pressão forjou uma unidade com um senso de propósito e uma disciplina coletiva extraordinários. Eles não podiam se dar ao luxo de serem individualistas ou imprudentes. A coesão e o profissionalismo não eram apenas táticas de sobrevivência no ar. Eram ferramentas essenciais em sua luta por respeito e igualdade em terra. O 332º Grupo de Caça não era apenas mais um esquadrão na guerra. Era a vanguarda de uma batalha social, e seus pilotos eram combatentes em duas frentes distintas, mas inseparáveis. A chegada do 332º Grupo de Caça ao Teatro de Operações Europeu não foi recebida com aclamação. Pelo contrário, a unidade operava sob uma sombra de ceticismo institucional que os havia seguido desde os campos de treinamento no Alabama. Dentro do alto comando da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos, a desconfiança era palpável e baseada em décadas de preconceito racial. Um estudo do Colégio de Guerra do Exército de 1925, por exemplo, havia concluído que os afro-americanos não possuíam as qualidades intelectuais, a coordenação motora e a coragem necessárias para o combate aéreo. Essa visão, embora pseudocientífica, ainda ecoava nos corredores do poder militar e influenciava diretamente a percepção sobre os pilotos de Tuskegee. Para muitos oficiais brancos, o programa era visto menos como uma unidade de combate séria e mais como um experimento social e político, uma concessão forçada que estava destinada ao fracasso. Esse ceticismo se manifestava de formas diretas e humilhantes. Nos briefings e nas bases, os pilotos do 332º eram frequentemente tratados com condescendência ou simplesmente ignorados. O próprio grupo era, por vezes, referido pejorativamente como o experimento Tuskegee ou Spockwaffe, um trocadilho depreciativo com a palavra Spoo, uma gíria racial, e o termo Luftwaffe. As tripulações de bombardeiros, cujas vidas dependeriam em breve desses pilotos, inicialmente compartilhavam dessa desconfiança. Acostumados a serem escoltados por grupos de caça já estabelecidos, muitos viam a designação de uma unidade negra para sua proteção com apreensão, duvidando de sua capacidade de enfrentar os experientes ases da Força Aérea Alemã. A zombaria não era apenas uma questão de atitude, refletia-se também nos equipamentos e missões iniciais. Antes de receberem os P-51 Mustangs, os pilotos de Tuskegee voaram em aeronaves mais antigas e menos capazes, como o P-40 Varral e o P-39 Airacobra, e foram designados para missões secundárias, como patrulhas costeiras e ataques ao solo, longe das batalhas de escolta de alto prestígio. A subestimação não se limitava ao lado aliado. A inteligência alemã estava ciente da composição racial da unidade. A ideologia nazista, fundamentada na supremacia ariana, considerava os negros como uma raça inferior. Consequentemente, para os pilotos da Luftwaffe, a perspectiva de enfrentar um esquadrão de pilotos afro-americanos provavelmente não inspirava o mesmo temor que a de enfrentar unidades aliadas já conhecidas por sua letalidade. Eles eram, aos olhos do inimigo, uma incógnita, mas uma incógnita que se presumia ser de menor calibre. Esta percepção de que enfrentariam um adversário menos qualificado pode ter levado a um excesso de confiança inicial nos primeiros encontros, um erro de cálculo que os pilotos alemães aprenderiam a lamentar. Assim, os Tuskegee Airmen entraram em combate cercados por uma muralha de baixas expectativas. Seus compatriotas duvidavam de sua competência, o inimigo os desprezava com base na ideologia,
e o próprio sistema militar os havia posicionado como um experimento fadado a provar uma tese racista. Eles estavam completamente sozinhos, com a responsabilidade não apenas de sobreviver à guerra, mas de desmantelar, missão por missão, um preconceito profundamente enraizado. Era um ambiente de pressão extrema, onde qualquer erro seria visto não como uma falha individual, mas como uma condenação coletiva. Foi precisamente essa atmosfera de zombaria e subestimação que forjou o caráter do 332º Grupo de Caça, impondo uma necessidade de perfeição que se tornaria a base de sua lendária disciplina e de sua futura reputação como os mais confiáveis guardiões dos céus. Diante de um ambiente de ceticismo e subestimação, o 332º Grupo de Caça respondeu não com palavras, mas com a implementação de uma doutrina de combate de disciplina inabalável. Essa filosofia operacional era a manifestação prática de seu lema não oficial, em high, mire alto. Para os Tuskegee Airmen, este lema transcendia a simples instrução de pontaria ou a busca por altitude. Significava aspirar a um padrão de excelência mais elevado, um profissionalismo que não deixaria margem para críticas. A aplicação mais visível dessa mentalidade foi sua rígida disciplina de escolta, uma tática que os diferenciou de muitos outros grupos de caça no teatro de operações e se tornou a pedra angular de sua reputação. A diretriz primária, reforçada pelo seu comandante, o coronel Benjamin O. Davis Jr., era clara e absoluta: proteger os bombardeiros a todo custo. A métrica de sucesso para o 332º não era o número de aeronaves inimigas abatidas, mas o número de bombardeiros que retornavam em segurança para a base. Na prática, isso se traduzia em uma tática de escolta próxima. Enquanto alguns esquadrões de caça adotavam uma abordagem de patrulha mais ampla, voando à frente da formação de bombardeiros para interceptar o inimigo o mais longe possível, os Red Tails permaneciam tenazmente próximos de seus protegidos. Eles voavam em padrões de cobertura apertados, tecendo acima, abaixo e ao lado das caixas de combate dos B-17 e B-24, criando um escudo defensivo visível e constante. Sua presença era uma garantia para as tripulações dos bombardeiros e uma barreira formidável para os caças da Luftwaffe. Essa doutrina exigia uma contenção extraordinária. A cultura do combate aéreo na Segunda Guerra Mundial celebrava o as, o piloto com 5 ou mais vitórias confirmadas. A glória individual estava intrinsecamente ligada ao número de abates. Para um piloto de caça, ver um Bf-109 ou um FW-190 se afastando danificado após um ataque era uma tentação quase irresistível. Persegui-lo para garantir uma vitória aérea confirmada era um instinto natural. No entanto, os pilotos dos Red Tails foram treinados para suprimir esse instinto. Abandonar a formação para perseguir um único avião inimigo, por mais tentador que fosse, significava abrir uma brecha na defesa dos bombardeiros, deixando-os vulneráveis a outros atacantes. Eles entendiam que a glória pessoal era secundária ao sucesso da missão coletiva. Portanto, a disciplina dos Red Tails se manifestava em momentos críticos. Eles engajavam os caças alemães que ameaçavam diretamente a formação, mas raramente os perseguiam por longas distâncias. Após repelir um ataque, eles retornavam imediatamente à sua posição de guarda junto aos grandes amigos. Essa recusa em se deixar levar pela caça fácil era, para os padrões da época, uma anomalia tática, mas provou ser devastadoramente eficaz. Os pilotos da Luftwaffe, acostumados a táticas de bater e correr e atrair caças de escolta para longe dos bombardeiros, descobriram que os Red Tails não mordiam a isca. Eles eram forçados a enfrentar um combate direto contra uma parede defensiva que se recusava a quebrar. Essa disciplina férrea, forjada sob a pressão de provar seu valor, transformou o 332º Grupo de Caça na unidade de escolta mais confiável e requisitada da 15ª Força Aérea, e foi o fator decisivo que começou a transformar a zombaria inicial em um silêncio respeitoso nos céus da Europa. A disciplina férrea do 332º Grupo de Caça não foi um mero exercício teórico de obediência, mas uma estratégia de combate cujos efeitos se tornaram rapidamente mensuráveis. Os resultados em combate começaram a se acumular de forma sistemática, e a evidência mais convincente veio diretamente daqueles que tinham a perspectiva mais clara, as tripulações dos bombardeiros. Voando por horas em formação, esses homens tinham uma visão privilegiada da dança da morte que se desenrolava ao seu redor. Eles observavam os caças de escolta engajarem o inimigo e, com o tempo, começaram a notar um padrão consistente e tranquilizador associado às aeronaves de cauda vermelha. Onde outros grupos de escolta por vezes se fragmentavam na ânsia de perseguir vitórias individuais, os Red Tails permaneciam como uma guarda pretoriana, um escudo coeso que se recusava a abandonar seu posto. Essa observação direta começou a corroer o preconceito e a desconfiança.
O ceticismo expresso nos briefings e nas bases aéreas começou a diminuir, substituído por relatos de primeira mão sobre a eficácia dos pilotos do 332º. Onde antes havia ansiedade quando eram designados como escolta, agora havia uma crescente sensação de segurança. A reputação do grupo se espalhou organicamente, de tripulação para tripulação, de esquadrão para esquadrão. Logo, a preferência se tornou um pedido explícito. Comandantes de grupos de bombardeiros, responsáveis pela vida de centenas de homens em cada missão, começaram a solicitar especificamente ao comando da 15ª Força Aérea que os Red Tails fossem designados para suas missões mais perigosas, especialmente os longos e brutais voos para alvos como Ploesti, Viena e Berlim. A visão daquelas caudas vermelhas se posicionando ao lado de suas formações tornou-se um reforço moral inestimável. Eles ganharam um apelido que resumia perfeitamente essa nova percepção. Para as tripulações que protegiam, eles eram os anjos de cauda vermelha. Com o tempo, essa reputação deu origem a uma lenda poderosa, a de que os Tuskegee Airmen nunca perderam um único bombardeiro para caças inimigos durante suas missões de escolta. A realidade histórica, embora ligeiramente diferente, é igualmente impressionante e, de certa forma, ainda mais reveladora de sua competência. Registros do pós-guerra confirmaram a perda de aproximadamente 27 bombardeiros sob sua escolta direta ao longo de centenas de missões, um número extraordinariamente baixo em comparação com a média de outros grupos de caça da 15ª Força Aérea, que era de cerca de 46 bombardeiros perdidos. O desempenho deles não era perfeito, pois a perfeição é impossível na guerra, mas era estatisticamente superior. Eles estabeleceram um dos melhores, se não o melhor, recorde de proteção de toda a Força Aérea. O ponto de virada, portanto, não foi um único evento, mas uma transformação gradual, impulsionada por dados e resultados incontestáveis. O silêncio no rádio não era literal, mas sim o silêncio do preconceito sendo substituído pela evidência irrefutável do desempenho. As dúvidas sobre sua capacidade deram lugar a pedidos por sua presença. A zombaria deu lugar a um respeito profissional, forjado a 8.000 metros de altitude sob o fogo inimigo. Os homens do 332º Grupo de Caça não precisaram argumentar sobre seu valor. Eles o demonstraram de forma inequívoca, missão após missão, protegendo vidas e garantindo que os grandes amigos pudessem atingir seus alvos e retornar à base. A assinatura vermelha não era mais a marca de um experimento social, tornará-se o selo de garantia da escolta mais eficaz e dedicada dos céus da Europa. A grande altitude, o sol era um fator tático, uma arma tanto quanto os canhões. Sua luz incidia diretamente sobre as superfícies de controle pintadas de vermelho dos P-51 Mustang, criando um ponto de referência visual nítido contra o azul profundo do céu. Abaixo deles, a massa de bombardeiros B-17 e B-24 prosseguia em sua rota, mantendo uma formação rígida e vulnerável. O trabalho dos Red Tails era antecipar a ameaça, e ela raramente tardava a chegar. A aproximação inimiga era detectada primeiro como pequenos pontos escuros no horizonte, crescendo em segundos para se tornarem as silhuetas inconfundíveis dos caças da Luftwaffe. A resposta do 332º Grupo de Caça era imediata, mas controlada. Não havia pânico nas comunicações de rádio, apenas comandos curtos e precisos. Enquanto os caças alemães, tipicamente Messerschmitt Bf-109, iniciavam seu ataque, frequentemente mergulhando de uma altitude superior para ganhar velocidade, a dança da morte começava. Um dos P-51 se desprendia da formação de cobertura, não em uma perseguição impulsiva, mas em uma manobra de interceptação calculada. Era um mergulho limpo, com o motor Merlin respondendo instantaneamente, convertendo altitude em velocidade para se posicionar de forma ideal na retaguarda do atacante ou para cortar sua trajetória antes que ele alcançasse os bombardeiros. O momento do engajamento era uma demonstração de precisão cirúrgica. O piloto do Mustang alinhava sua mira, uma grade de luz projetada no vidro à sua frente, sobre a fuselagem inimiga. Então, com o polegar pressionando o gatilho no manche, ele liberava o poder de fogo de sua aeronave. O som característico das 6 metralhadoras Browning calibre .50 disparando em uníssono era audível mesmo sobre o ruído dos motores. A uma distância calculada, os projéteis convergiam para um único ponto, criando uma zona de impacto de densidade máxima. A rajada era curta, precisa, geralmente não durando mais que 2 ou 3 segundos. Era o suficiente. O efeito sobre a aeronave inimiga era catastrófico. Projéteis perfuravam a fuselagem de alumínio, estilhaçavam o cockpit, atingiam o sistema de arrefecimento do motor ou incendiavam os tanques de combustível. O primeiro sinal visível do impacto era frequentemente um rastro de fumaça branca, o glicol do radiador vazando,
seguido quase imediatamente por uma fumaça preta e espessa, indicativo de um incêndio de óleo ou combustível. O Bf-109 tombava, sua agilidade substituída por uma queda descontrolada. A aeronave entrava em um parafuso, sua trajetória descendente marcada por uma coluna de fumaça que o seguia até desaparecer nas nuvens ou se chocar contra o solo, quilômetros abaixo. A manobra não terminava com a vitória. O passo seguinte era o mais crítico e o que definia a doutrina dos Red Tails. Em vez de seguir o avião abatido para confirmar a destruição, o piloto do P-51 reduzia a potência, subia e retornava imediatamente sua posição de guarda junto aos bombardeiros. A disciplina superava a adrenalina do combate. Durante toda essa sequência de alta velocidade, os bombardeiros seguiam seu curso, imóveis e intocados em sua formação. Para suas tripulações, a cena era um espetáculo de proteção eficiente. Uma cauda vermelha mergulhava, uma rajada de traçantes era vista, um caça inimigo caía em chamas, e a cauda vermelha estava de volta ao seu posto. Era a calma e a letalidade em ação, um procedimento repetido com uma consistência que se tornou lendária, garantindo que os grandes amigos pudessem completar sua missão. Quando a adrenalina do combate se dissipava e os motores silenciavam nas bases italianas, o que restava era a contabilidade da guerra. Para o 332º Grupo de Caça, essa contabilidade não era apenas um registro de missões, mas a prova quantitativa de sua excelência, a resposta final a todos os que duvidaram de sua capacidade. O desempenho dos Tuskegee Airmen pode ser medido em números frios e irrefutáveis, estatísticas que, por si só, narram uma história de sucesso extraordinário. Em combate aéreo, o grupo acumulou um total de 112 vitórias confirmadas contra aeronaves inimigas. Este número é ainda mais significativo quando se considera que a doutrina do grupo proibia explicitamente a perseguição por glória individual, priorizando sempre a defesa dos bombardeiros. Suas vitórias foram, em sua maioria, resultado de interceptações defensivas, abatendo caças da Luftwaffe que tentavam atacar as formações que eles protegiam. Contudo, o impacto do grupo não se limitava aos céus. No voo de retorno das missões de escolta, os Red Tails frequentemente recebiam autorização para caçar alvos de oportunidade no solo. Nessas passagens de metralhamento, conhecidas como Srafin, eles se mostraram igualmente letais. No total, os registros creditam aos Tuskegee Airmen a destruição ou danificação de mais de 400 aeronaves inimigas, das quais cerca de 150 foram destruídas no solo, antes mesmo que pudessem decolar para se tornar uma ameaça. O seu alcance destrutivo ia além da aviação inimiga. Eles destruíram quase 1.000 vagões de trem e unidades de transporte rodoferroviário, paralisando a logística alemã. Mais de 40 barcos e barcaças, e, em uma ação notável, foram creditados com a destruição de um destroyer da marinha alemã usando apenas o fogo de suas metralhadoras calibre .50. Mas a estatística mais definidora de seu legado é aquela ligada à sua missão principal, a proteção dos bombardeiros. Uma lenda persistente afirma que eles nunca perderam um único bombardeiro para ação de caças inimigos. A análise histórica detalhada dos registros de missão revela um número diferente, mas não menos extraordinário. Ao longo de mais de 200 missões de escolta, um total de aproximadamente 27 bombardeiros foram perdidos sob sua guarda. O que torna este número um testemunho de sua superioridade é a comparação. A taxa de perdas dos grupos de bombardeiros sob sua guarda estava entre as mais baixas de toda a 15ª Força Aérea. A média de perdas para outros grupos de caça no mesmo teatro de operações era de aproximadamente 46 bombardeiros. Na prática, os bombardeiros escoltados pelos Red Tails tinham uma chance significativamente maior de sobreviver. O reconhecimento oficial de tal desempenho não tardou. Pela sua conduta exemplar em uma missão de escolta a Berlim em 24 de março de 1945, o 332º Grupo de Caça foi agraciado com a Distinguished Unit Citation, a mais alta condecoração que uma unidade militar americana pode receber. Esta honraria foi concedida por sua bravura ao defenderem uma formação de B-17S contra um ataque maciço de caças a jato Messerschmitt Mi-262, derrubando 3 dos jatos inimigos sem perder um único bombardeiro sob sua proteção. Somados, estes números compõem um veredito final. Eles não eram apenas bons, eles eram, por métricas objetivas, superiores em sua função. Onde a opinião falhou, os fatos prevaleceram, solidificando em registros militares a excelência que eles já haviam provado nos céus. A responsabilidade primária do 332º Grupo de Caça terminava no momento em que os bombardeiros cruzavam de volta para o espaço aéreo seguro, em sua rota de retorno para as bases na Itália. Para muitos esquadrões de caça, este seria o fim da missão. Mas para os Red Tails, era o início de uma segunda fase,
igualmente letal e estrategicamente vital. Com combustível remanescente nos tanques e munição nas metralhadoras, os pilotos recebiam frequentemente autorização para se dispersarem da formação de escolta e descerem a baixa altitude, varrendo o território inimigo em busca de alvos de oportunidade. Neste ponto, os pilotos deixavam de ser guardiões para se tornarem caçadores, e o seu campo de caça era o próprio solo do Reich. O principal alvo nessas missões de ataque ao solo eram os aeródromos da Luftwaffe. Uma aeronave inimiga destruída no chão era tão eficaz para o esforço de guerra quanto uma batida em combate aéreo, mas com risco consideravelmente menor para o piloto atacante. Voando em alta velocidade e a poucos metros do solo para evitar a detecção por radar, os P-51S surgiam sobre os campos de pouso alemães com pouquíssimo aviso. Ali, encontravam fileiras de aeronaves inimigas estacionadas, vulneráveis e expostas. Caças Bf-109FW-190, bombardeiros e aviões de transporte tornavam-se alvos estáticos. Em passagens rápidas e precisas, os Red Tails liberavam rajadas de suas 6 metralhadoras calibre .50, incendiando tanques de combustível, destruindo motores e perfurando fuselagens. Cada passagem deixava um rastro de aeronaves em chamas e fumaça, neutralizando a capacidade da Luftwaffe de colocar mais caças no ar. A infraestrutura logística alemã era outro alvo prioritário. As linhas ferroviárias eram as artérias que transportavam tropas, suprimentos e material de guerra para as frentes de batalha. Os pilotos do 332º tornaram-se especialistas em interromper esse fluxo vital. Eles patrulhavam as ferrovias, caçando comboios em movimento. O alvo principal era sempre a locomotiva a vapor. Uma única rajada bem colocada na caldeira poderia resultar em uma explosão de vapor e metal retorcido, paralisando instantaneamente dezenas de vagões e bloqueando a linha por horas ou dias. Os vagões, carregados com tanques, caminhões ou munição, eram então metodicamente metralhados, um por um. O impacto dessas ações era desproporcional, causando caos logístico e privando as tropas alemãs de recursos essenciais. O escopo de seus alvos era vasto. Nada que pudesse servir ao esforço de guerra alemão estava seguro. Comboios de caminhões em estradas, barcaças transportando suprimentos em rios, depósitos de combustível, estações de radar e postos de comando eram todos engajados com a mesma eficiência letal. Voar a poucos metros do solo a mais de 600 km por hora era uma manobra de alto risco, exigindo uma habilidade de pilotagem excepcional e nervos de aço. Os pilotos enfrentavam não apenas o perigo de colidir com árvores, torres ou linhas de energia, mas também o fogo concentrado da artilharia antiaérea leve e de armas automáticas posicionadas para defender esses alvos. A contribuição dos Tuskegee Airmen como caçadores no chão foi imensa. Os registros do pós-guerra acreditam a eles a destruição de centenas de aeronaves inimigas no solo, somando-se às suas vitórias aéreas. O número de veículos ferroviários destruídos ou danificados se aproximou de 1000. Esta campanha sistemática de ataques ao solo não era apenas uma série de ações oportunistas, era uma parte integrante da estratégia aliada para paralisar a máquina de guerra alemã por dentro. Cada locomotiva destruída e cada avião incendiado no chão era uma prova adicional de que a excelência do 332º Grupo de Caça não se limitava à defesa em alta altitude, mas se estendia a uma ofensiva implacável em todas as frentes de combate. O sucesso consistente do 332º Grupo de Caça não podia ser contido indefinidamente dentro dos limites dos relatórios de missão e das estatísticas de combate. A consequência imediata de seu desempenho superior foi a construção de um prestígio militar inegável, forjado não em salas de reunião, mas nos céus hostis sobre o território inimigo. Essa mudança de percepção não foi instantânea, mas sim um processo gradual, impulsionado por uma onda de evidências que se tornou impossível de ignorar. A primeira e mais influente fonte dessa mudança veio das próprias tripulações dos bombardeiros. Os relatos verbais, passados de homem para homem nas bases aéreas, carregavam um peso de autenticidade que nenhum documento oficial poderia replicar. Eram histórias de caudas vermelhas aparecendo no momento exato, de interceptações precisas que salvaram formações inteiras e de uma disciplina de escolta que se tornou o padrão ouro pelo qual outros grupos eram julgados. Esses relatos informais começaram a subir pela cadeia de comando. Comandantes de grupos de bombardeiros, cujas recomendações tinham um peso significativo, começaram a documentar formalmente a eficácia do 332º. As solicitações para que os Red Tails fossem designados para as missões mais perigosas tornaram-se rotineiras, um testemunho pragmático de sua confiabilidade. No alto comando da 15ª Força Aérea, o ceticismo inicial foi forçado a ceder lugar a uma reavaliação baseada em dados. Os números não mentiam,
As taxas de perda de bombardeiros sob a proteção do 332º eram consistentemente mais baixas. O experimento não apenas havia funcionado, mas estava superando as expectativas e estabelecendo novos padrões de eficácia em combate. Essa nova realidade foi formalizada através do sistema de reconhecimento militar. Os pilotos do grupo começaram a ser condecorados por seus atos de bravura e habilidade. Individualmente, eles receberam centenas de medalhas, incluindo a prestigiosa Distinguished Flying Cross, a Silver Star por galhardia em combate e a Purple Heart por ferimentos sofridos em ação. Coletivamente, o reconhecimento culminou na concessão da Distinguished Unit Citation, a mais alta honraria que uma unidade pode receber, por sua extraordinária defesa de uma formação de bombardeiros contra caças a jato alemães em março de 1945. Cada medalha e cada citação não era apenas um prêmio, mas uma refutação oficial e permanente dos preconceitos que questionavam sua coragem e competência. Paralelamente ao reconhecimento militar, a história dos Red Tails começou a ganhar tração na imprensa. Jornais nos Estados Unidos, especialmente a imprensa afro-americana que havia defendido o programa desde o seu início, publicavam manchetes celebrando suas vitórias. A narrativa dos Anjos de Cauda Vermelha era poderosa. Um grupo de homens que, lutando em duas frentes contra o fascismo no exterior e o racismo em casa, provava seu valor da maneira mais inequívoca possível. Essa atenção da mídia transformou seu sucesso militar em um capital político crucial. O desempenho impecável dos Tuskegee Airmen tornou-se um argumento irrefutável para os defensores dos direitos civis e para os proponentes da integração racial nas Forças Armadas. Não era mais possível sustentar a política de segregação com base em alegações de inferioridade quando uma unidade segregada estava demonstrando excelência em um dos campos de batalha mais exigentes da guerra. O prestígio que eles forjaram em combate tornou-se uma ferramenta poderosa na luta por igualdade, provando que a competência não tinha cor e que a oportunidade, quando concedida, seria correspondida com um desempenho exemplar. Quando as armas se calaram na Europa em maio de 1945, os pilotos do 332º Grupo de Caça, como milhões de outros soldados, iniciaram a longa jornada de volta para casa. Eles retornavam como veteranos de combate condecorados, homens que haviam enfrentado e derrotado uma das forças aéreas mais temidas do mundo. Contudo, a vitória conquistada nos céus não garantia a igualdade no solo. Eles retornaram a uma nação que, embora vitoriosa, permanecia profundamente segregada. O mesmo uniforme que simbolizava a libertação da Europa não os protegia das leis de Jim Crow e da discriminação sistêmica em seu próprio país. Esta era a contradição central que definiria o próximo capítulo de sua luta, uma batalha travada não com metralhadoras, mas com o peso de seu próprio legado. O desempenho do 332º Grupo de Caça não era mais apenas uma estatística militar. Transformou-se em uma peça central no debate nacional sobre os direitos civis e, especificamente, sobre o futuro das Forças Armadas. Durante décadas, os argumentos para manter a segregação no exército haviam se apoiado em premissas racistas sobre a suposta inferioridade dos soldados negros em cenários de combate. O registro dos Tuskegee Airmen desmantelou sistematicamente cada um desses argumentos. Eles haviam demonstrado, sem margem para dúvidas, que a competência, a coragem e a disciplina não eram monopólio de nenhuma raça. A sua baixa taxa de perda de bombardeiros e o seu sucesso contra os melhores pilotos da Luftwaffe eram evidências empíricas que não podiam ser refutadas. O experimento Tuskegee, concebido por alguns para falhar, havia produzido um dos recordes de combate mais exemplares da guerra. Este sucesso forneceu um alicerce factual inabalável para ativistas de direitos civis, como a Philip Randolph, que pressionavam o governo federal por mudanças. Ao mesmo tempo, o cenário geopolítico do pós-guerra adicionava uma nova camada de urgência à questão. Com o início da Guerra Fria, os Estados Unidos se posicionavam como líder do mundo livre, em uma disputa ideológica global contra a União Soviética. A contradição de lutar pela liberdade no exterior enquanto se negava a igualdade em casa tornava-se uma vulnerabilidade diplomática e uma ferramenta de propaganda poderosa para os soviéticos, que exploravam a hipocrisia da segregação americana para minar sua credibilidade internacional. A manutenção de um exército segregado não era mais apenas uma questão de injustiça doméstica, era um passivo estratégico. Foi neste cenário de pressão política e mudança social que o presidente Harry S. Truman tomou uma decisão histórica. Confrontado com a necessidade moral de corrigir uma injustiça e a necessidade pragmática de modernizar as Forças Armadas para os desafios da nova era, Truman agiu. O exemplo dos Tuskegee Airmen e de outras unidades afro-americanas que serviram com distinção forneceu-lhe a cobertura política e a justificativa factual para superar a forte resistência de políticos sulistas e de setores conservadores do alto comando militar. Em 26 de julho de 1948,
ele assinou a Ordem Executiva 9.981. O texto da ordem era direto e revolucionário. Declarava ser política do presidente que haveria igualdade de tratamento e oportunidade para todas as pessoas nas Forças Armadas, sem distinção de raça, cor, religião ou origem nacional. A implementação da ordem foi um processo lento e, por vezes, conflituoso, mas seu impacto foi irreversível. Ela deu início ao fim da segregação nas Forças Armadas Americanas, uma das primeiras grandes instituições do país a ser oficialmente integrada. Embora a Ordem Executiva 9.981 tenha sido resultado de múltiplos fatores, o legado dos Tuskegee Airmen foi um catalisador decisivo. Sua excelência sob fogo provou que a segregação não era apenas moralmente errada, mas também militarmente ineficiente. A assinatura vermelha em suas caudas, que um dia simbolizou sua separação, tornou-se, no final, um dos símbolos mais poderosos da luta pela integração. A vitória que eles garantiram não terminou com a rendição da Alemanha. Ela ecoou por anos, ajudando a derrubar barreiras em casa e a redefinir o futuro de sua nação. Esta foi, em todos os sentidos, a sua vitória além da guerra. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a história do 332º Grupo de Caça entrou em uma nova fase, uma de transição da memória viva do combate para o registro histórico. Por várias décadas, suas realizações permaneceram em grande parte submersas na narrativa mais ampla da vitória aliada. A própria integração das Forças Armadas, um objetivo pelo qual lutaram, paradoxalmente contribuiu para que a história específica de sua unidade segregada fosse menos destacada nos anais militares convencionais. Muitos veteranos retornaram à vida civil, enfrentando as mesmas barreiras raciais que existiam antes da guerra, e seus feitos extraordinários não receberam a atenção imediata que mereciam do público em geral. No entanto, os próprios veteranos se tornaram os primeiros guardiões de sua lenda. Eles se organizaram para garantir que suas contribuições e sacrifícios não fossem esquecidos. Em 1972, eles fundaram a Tuskegee Airmen, Inc., uma organização nacional dedicada a preservar a história do grupo e a inspirar jovens a buscar carreiras na aviação e nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Através de reuniões anuais, palestras e programas de mentoria, eles mantiveram a chama de sua história acesa, passando seu legado diretamente para gerações futuras. Eles eram a prova viva de que a excelência poderia florescer mesmo nas condições mais adversas. O reconhecimento formal e em escala nacional levaria tempo, mas quando chegou, foi definitivo. Em 1998, o governo dos Estados Unidos estabeleceu o Sítio Histórico Nacional dos Tuskegee Airmen em Motton Field, Alabama, o local original de seu treinamento de voo primário. O local foi preservado como um museu e um monumento, garantindo que a história de sua luta e de sua perseverança fosse contada em seu próprio local de origem. O ápice desse reconhecimento ocorreu em 29 de março de 2007, quando os Tuskegee Airmen, como grupo, receberam a Medalha de Ouro do Congresso, a mais alta honraria civil concedida pelo Legislativo americano. Durante a cerimônia na rotunda do Capitólio, em um ato que simbolizou a profunda mudança na nação, o presidente George W. Bush se virou para os veteranos presentes e ofereceu uma saudação militar, um gesto de respeito em nome de um país que um dia duvidou de sua capacidade. Hoje, a história dos Red Tails é contada em museus, livros e documentários. Sua jornada tornou-se um estudo de caso sobre a superação da adversidade e o poder do desempenho para desmantelar o preconceito. A assinatura vermelha, antes uma marca de identificação tática, transformou-se em um símbolo duradouro. Ela representa um princípio fundamental, provado em combate. A excelência não é prerrogativa de nenhuma raça ou origem, e o caráter é medido pela ação, não pela cor da pele. O legado deles é visível nos P-51 Mustangs meticulosamente restaurados que voam em shows aéreos, pilotados por uma nova geração que os vê não apenas como máquinas de guerra, mas como monumentos à perseverança. Nas Forças Armadas Americanas contemporâneas, que se esforçam por maior diversidade e inclusão, a história dos Tuskegee Airmen serve como um precedente histórico e uma fonte de inspiração contínua, um lembrete de que a força de uma nação reside na capacidade de todos os seus cidadãos de mirar alto. A história do 332º Grupo de Caça é, em sua essência, a crônica de uma premissa refutada. A unidade foi concebida dentro de uma estrutura de segregação, um experimento social tolerado por muitos que esperavam, e até desejavam, que ele falhasse. A expectativa era que o desempenho dos pilotos afro-americanos validasse as teorias racistas da época, provando que eram incapazes de dominar a complexidade e a pressão do combate aéreo moderno. Eles foram enviados para a guerra não apenas para lutar contra o inimigo, mas para servir como prova dentro de um debate interno. A unidade foi criada para ser uma exceção,
Um asterisco na história militar de uma nação que lutava pela liberdade no exterior enquanto negava uma parcela de seus próprios cidadãos. O que o sistema não previu foi a natureza da resposta que receberia. Confrontados com um escrutínio implacável, os homens de Tuskegee responderam da única maneira que lhes era permitida, através de um desempenho superior e incontestável. Eles não podiam se dar ao luxo da mediocridade ou do erro, pois qualquer falha seria amplificada e usada contra eles. Essa pressão forjou uma cultura de disciplina que se tornou sua maior arma. A sua doutrina de escolta próxima, a decisão consciente de priorizar a vida das tripulações dos bombardeiros acima da glória pessoal dos abates, não foi apenas uma tática eficaz, foi uma declaração de profissionalismo absoluto. Eles transformaram a missão que lhes foi confiada em um padrão de excelência, estabelecendo um recorde de proteção que se tornou lendário entre os homens que dependiam deles para sobreviver. Cada bombardeiro que retornava à base era um argumento silencioso, mas poderoso, contra o preconceito que os havia colocado à prova. A assinatura visual dessa excelência era a cauda vermelha de seus caças. O que começou como uma simples marca de identificação para uma unidade segregada sofreu uma profunda transformação de significado. Para as tripulações dos bombardeiros, a cor vermelha tornou-se um símbolo de segurança, a chegada dos anjos de cauda vermelha. Para a Luftwaffe, tornou-se um presságio de um combate contra um adversário tenaz e disciplinado, que se recusava a ser atraído para longe de seu posto. E para a história, a cauda vermelha tornou-se a marca indelével de um grupo de homens que superou todas as barreiras. Eles provaram em combate que a habilidade, a coragem e a disciplina não são determinadas pela cor da pele. O impacto de suas ações reverberou muito além do campo de batalha. O registro de combate do 332º Grupo de Caça forneceu a evidência factual que ajudou a desmantelar a lógica da segregação nas Forças Armadas. Seu sucesso não foi uma anomalia, mas uma demonstração clara do potencial desperdiçado pela discriminação. O legado deles está gravado na Ordem Executiva 9.981, que iniciou a integração do exército americano, um passo monumental na jornada da nação em direção aos seus próprios ideais. Eles não apenas ajudaram a vencer uma guerra mundial, eles ajudaram a remodelar a instituição militar de seu país, abrindo caminho para gerações futuras. A sua história é o testemunho definitivo de que o desempenho, quando medido objetivamente, é a resposta mais poderosa ao preconceito. Onde esperavam exceção, veio excelência, e os céus guardaram a assinatura vermelha americana.